Sejam bem-vindos, amados, a mais uma aula. Vamos aí ver hoje. Hoje nós vamos ver figuras semelhantes, polígonos semelhantes, triângulos semelhantes e teorema fundamental da semelhança de triângulos, ok? Beleza, vamos lá. Encontrando semelhanças. Podemos dizer que duas figuras são semelhantes quando têm a mesma forma, sem precisar ter necessariamente o mesmo tamanho. Vejam só. Nós tínhamos aí dois mapas do estado do Paraná. E aí, se vocês perceberem, ó, nós tínhamos aqui, ó, esse daqui é do tamanho diferente desse, mas eles são proporcionais. A gente consegue ter uma ideia de como é a forma desse estado pelo desenho, independente do tamanho que ele se apresente, ok? Nós tínhamos aqui, ó, a mesma forma, esse daqui tem o mesmo formato desse, apesar desse daqui ser menor que esse aqui, eles têm a mesma forma, beleza? Então eles são o quê? Proporcionais. Eu posso dizer que esse daqui ele é uma ampliação desse, ou então que esse daqui é uma redução desse aqui, tá bom? Você pode notar que, embora sejam de tamanhos diferentes, os dois mapas têm a mesma forma. O mapa 2 é uma ampliação do mapa 1. Dizemos que esses mapas representam figuras semelhantes. Beleza? Vamos ver. Polígonos semelhantes. Observe os quadriláteros ABCD e MNPQ. Nós temos esses dois quadriláteros aqui, ó, esse e esse. ABDC, esse quadrilátero e esse quadrilátero aqui. Vejam também que eles têm a mesma forma. E uma coisa legal que vocês precisam entender é o seguinte, ó, aqui é 82 graus, 78, 78, 85, 115, ó, o mesmo ângulo. Então eles tinham o mesmo ângulo para poder dar o mesmo formato, certo? Apesar dos tamanhos aqui dos seus lados serem diferentes, o ângulo permanece o mesmo, que é para manter o formato do desenho. Por isso eles são polígonos semelhantes. Vamos ver aí algumas situações que nós precisamos lembrar. Os ângulos correspondentes possuem a mesma medida, que foi o que a gente viu aí. Eles são congruentes, tá bom? Todos os ângulos, o ângulo A com o ângulo M, eles são congruentes, ele tem a mesma medida, 82 graus. Os lados correspondentes são proporcionais. Vejam aí, ó. Esse lado daqui, ele é proporcional a esse. Por que nós falamos proporcional? Vejam a situação. Aqui eu tenho 6 centímetros e aqui eu tenho 2,4 centímetros. Lembra lá de razão que a gente estudou na aula anterior? Quando eu divido 6 dividido por 2,4, eu vou ter o valor de 2,5. Vê o que acontece agora com o lado BC e NP. Ó. Eu tenho agora o lado BC e o lado NP. 3 dividido por 1,2 é o quê? 2,5. Mesma razão. O próximo CDPQ, mesma razão. E o próximo ADMQ também tem a mesma razão. Por isso nós dizemos que eles são o quê? Proporcionais, ok? E aí nós temos, ó, portanto, ABMN, BCNP, CDPQ e ADMQ, eles têm a mesma razão, 2,5. E o interessante, dizemos o seguinte, ó, então, que os quadriláteros ABCD e MNPQ são semelhantes. Indicamos assim quadrilátero e usamos o tiozinho aqui, ó, um do lado do outro aqui, para dizer que eles são o quê? Semelhantes, para dizer que é semelhante, beleza? Ó, dois polígonos são semelhantes quando possuem os ângulos internos respectivamente congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Então nós dizemos que eles são semelhantes quando eles tiverem os ângulos congruentes, no caso os ângulos respectivos aí, quando eles são congruentes internos e quando os seus lados eles são proporcionais. E o legal nisso tudo é que a gente ainda pode perceber o seguinte: quando uma das propriedades muito importantes é que quando nós somamos os perímetros, vou somar o perímetro aqui, ó, desse, mais esse, mais esse, mais esse, eu tenho 6 e 3, 9, 9, 9, 18, ok? E quando eu somo o perímetro desse outro daqui, eu vou ter o seguinte, ó, o perímetro ABCD é 18 e o perímetro MNPQ, que é o perímetro, lembra lá, perímetro, a soma de todos os lados de um polígono. Então eu tenho, somando isso aqui tudo, eu tenho 7,2. E quando eu procuro a razão entre esses dois, olha o que eu encontro. Perímetro ABC, quando eu pego o perímetro do polígono maior, divido pelo polígono menor, eu vou encontrar a mesma razão proporcional que eu tinha achado dos lados proporcionais. Viu que legal? Interessante, né? Beleza? Então, se eu tenho um lado proporcional, o perímetro também vai ser proporcional. Beleza? Triângulos semelhantes. Considerando a figura a seguir, determine as medidas x e y indicadas. Vejam.
A princípio, nós temos que notar o seguinte, ó, se dois triângulos têm dois ângulos respectivamente congruentes, o terceiro também é congruente, certo? Porque aí nós temos a soma de todos os ângulos 180 graus. Então, se esse daqui e esse daqui são congruentes, isso quer dizer que o terceiro também é congruente. Isso no triângulo, tá bom? Beleza? Então, nós temos o seguinte, ó, vamos considerar esse triângulo e vamos ver o que nós vamos fazer. Nós temos ó, ABDE, vejam, AB e o DE, que é esse aqui, eles são proporcionais. Nós temos que BC, ele é proporcional ao CD. E nós temos que AC, ele é proporcional a CE, tá bom? Então, vamos ver. Então, nós temos, ó, AB, aqui eu só substituir. Qual é o valor de AB e DE? AB é 6, DE é 3, BC é X, CD é 4 e AC é 10, CE é Y, ó. É o que eu tenho aqui, tá bom? Vamos ver. E agora eu posso achar o valor de X, lembrando que eles são proporcionais. Então, aqui, ó, posso simplesmente achar agora o valor de X. Então, eu tenho 6/3, X ao quarta. E aí eu posso fazer a multiplicação meios por extremos, que é fazendo isso aqui, ó, multiplicando 3 vezes x, em formato de x, a gente já viu isso também, certo? É como se fosse uma divisão de frações. Então, eu tenho, ó, 3 vezes x é 3x, 6 vezes 4, 24. E agora, eu tenho x igual a 8, porque eu vou fazer o quê? O 3 ele vai vir para aqui dividindo, 24 dividido por 3 é igual a 8, tá bom? Então, eu vou fazer a mesma coisa com 10y, vejam. Então, eu tenho ó, 6/3, já que eles são proporcionais, proporcional a 10y. Vou fazer a mesma situação, ó, 6 vezes y e 3 vezes 10. 6 vezes y é igual a 6y e 3 vezes 10 é igual a 30. Agora, dividindo 30 dividido por 6, eu vou ter 5, ok? Então, nessa situação, eu posso achar aí o valor de x e o valor de y usando o quê? Os lados proporcionais, essa semelhança de triângulos, tá bom? Então, x é igual a 8 centímetros e y é igual a 5 centímetros. Teorema fundamental da semelhança de triângulos. Toda reta paralela a um lado de um triângulo e que encontra os outros dois lados em pontos distintos, determina com esses lados um triângulo semelhante ao primeiro. Vejam só. Aplicando a propriedade fundamental da semelhança de triângulos e sabendo que MP é paralelo a AM, vamos calcular as medidas x e y indicadas na figura abaixo. Então, vejam. Eu tenho esse triângulo daí. Então, aqui está dizendo o seguinte, que esse triângulo, eles coincidem esse lado daqui com esse lado daqui e esse vértice. Ele está um dentro do outro. Nessa situação aqui, esse daqui ele está sobre esse. Então, eles coincidem aí esses lados, tá certo? Então, eu vou calcular aí, ó. Então, AB e MP, vejam só. Eu tenho esse lado aqui, ó, AB e MP, eles são o quê? Proporcionais. E eu tenho ó, que esse lado AC, ó, vê, AC ele é proporcional a AMC e esse lado BC ele é proporcional ao quê? A PC, tá bom? Então, substituindo aí eu tenho o seguinte, vejam. O lado AB é 6 e o lado MP é o quê? 4, tá bom? Ó, quanto é o lado AC? O lado AC é a medida desses dois lados, é a soma desse mais esse, então por isso que é x mais 6. E o lado MC é esse 6 aqui, ó. Mesma situação eu tenho aqui, ó. O lado BC é daqui até aqui. Então, é esse mais esse. Por isso, é 4 mais Y. E o lado PC é o que? Y. Então, eu tenho essas situações e vou responder do jeito que eu respondi os outros anteriores, tá bom? Então, eu tenho, ó, se eles são proporcionais entre si, então eu tenho esse daqui, ele é proporcional a 6/4. Então, eu vou responder de um por um para a gente não se atrapalhar, tá certo? Então, lembre, eu multiplico esse por esse e esse por esse. Vou ter o seguinte. Ó, só fiz colocar aqui para a gente ver que esse daqui é multiplicado por esse. 4x mais 6 igual a 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 4 vezes x, 4x. 6 vezes 4, 24. Fica assim. 4x mais 24 igual a 36. E agora eu vou fazer o quê? Colocando o 24 para o outro lado, eu vou ter o inverso, então eu tenho 36 menos 24, eu tenho 12, e agora eu vou dividir 12 por 14, que vai dar 3, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse daqui, ó, para achar o valor de y, certo? Então vamos lá. 4 mais y dividido por y igual a 6 dividido por 4. Então eu tenho, fazendo as multiplicações, lembra das multiplicações? Eu vou multiplicar esse por esse e esse vezes esse. Então 6 vezes y é 6y,
4 vezes 4, 16, e 4 vezes y, 4y. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Certo? Fiz as multiplicações. Agora, eu só vou organizar. 6y menos 4y, eu vou ter o quê? 2y igual a 16. E agora, eu vou dividir 16 dividido por 2, eu vou ter o quê? 8. Então, eu já tenho o valor de x e já tenho o valor de y, ok? Então, x é igual a 3, y é igual a 5. Agora é com você. Tira um printzinho da tela, copia no caderno e responde, tá bom? Essa terceira e quarta questão também, são 4 questões, 1, 2, 3, 4. Vocês vão responder tudo usando as propriedades que a gente viu até agora, certo? Um cheiro no coração e até a próxima. Tchau!